Vamos lá, galera. Questão número 30 é uma questão que certamente já apareceu lá em Produtos Notáveis e Faturação, mas que agora, além de resolver, achar lá o resultado, marcar a resposta certa, como a gente agora está aprofundando em polinômios e equações, eu vou finalizar, dar um retoque final ali na questão para explicar uma parte que normalmente em Produtos Notáveis e Faturação a gente ignora. Então, o enunciado diz aqui que esse número real, ele quer saber em que intervalo esse número real, a que intervalo esse número real aqui pertence. Então, se tem esse número, feio, horroroso, ele é um número real, né? Porque não tem nada aqui para aparecer número imaginário. Uma conta para aparecer número imaginário teria que ter uma raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, isso aqui, que seria 2i. Mas não tem nada disso aqui, então esse número é um número real. Eu quero saber das opções que a gente tem aí, a qual intervalo esse número pertence. Bom, o bizu para fazer isso, por isso que ele aparece em Produtos Notáveis e Faturação, é você, primeiro aqui para escrever menos, né? Eu vou chamar essa parte aqui de A, essa parte aqui de B. Então eu tenho que o x aqui, que é o número que eu quero achar, é A mais B. X é A mais B. E aí a gente começa elevando ao cubo dos dois lados, né? Claro, porque para me livrar dessa raiz cúbica é bom que esteja elevado ao cubo. Mesma coisa para outra. Então x ao cubo vai ser A mais B ao cubo. E A mais B ao cubo inicialmente é cubo do primeiro, cubo do segundo, mas não vamos esquecer que tem também isso aqui, né? 3A2B mais 3AB2. E aí, uma forma melhor de ver, alternativa a essa forma de ver aqui, é nessa parte, 3A2B e 3AB2, colocar o 3AB em evidência. Então foi isso que eu fiz aqui. Aqui nesse pedaço, coloca o 3AB em evidência, que aí vai aparecer 3AB e vai sobrar lá A mais B. Aí A ao cubo é muito bom, né? A ao cubo é só a parte de dentro aqui, 25 sobre 8 mais 11 raiz de 2 sobre 4. B ao cubo também é muito bom, é só a outra parte de dentro, 25 sobre 8 menos 11 raiz de 2 sobre 4. E AB, A vezes B é esse produto, isso com isso. Isso vezes isso vai ter uma raiz cúbica, porque os dois têm, né? Então vai ficar uma raiz cúbica só, e vai aparecer 25 sobre 8 mais 11 raiz de 2 sobre 4 vezes 25 sobre 8 menos 11 raiz de 2 sobre 4. Isso é produto notável também. Eu tenho o produto de soma por diferença. Produto de soma por diferença, que está aparecendo aqui, né? Isso vezes isso, é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então vai aparecer 25 sobre 8 ao quadrado menos 11 raiz de 2 sobre 4 ao quadrado. E essa conta, separar aí para fazer, né? Pausa o vídeo e faz a continha, você vai ver que esse número aqui horroroso vai dar menos 343 sobre 64. E 343 é 7 ao cubo. E 64 é 4 ao cubo. Então vai ficar bonito, né? Porque tem raiz cúbica de coisas que tem cubo. Então vai sobrar só o 7 e o 4. Na verdade, menos 7 e o 4. Então aqui vai ficar bonito agora, porque isso aqui vai cortar. Ah, esqueci aqui do principal, né? Aqui tem A ao cubo mais B ao cubo mais 3AB e tem o A mais B. Aí o pulo do gato para essa questão, que é uma questão clássica, muito clássica, é você lembrar que nessa parte aqui do A mais B, o A mais B é o próprio X do início. A mais B é o X do início. Então aqui no lugar do A mais B que aparece, eu substituo por X. Então eu vou ficar com... Aqui vai cortar, aí vai ficar 25 sobre 8 com 25 sobre 8, eu vou dobrar, né? Que eu estou somando. Então vai ficar 25 sobre 4. E aqui vai ficar o 3 com um x lá, por isso está aqui 3x. E isso aqui, essa raiz cúbica vai ser a raiz cúbica disso, que vai ser menos 7 quartos. Aí o menos 7 quartos com 3 vai ficar menos 21 quartos de x, né? Claro. Aí multiplicando aqui tudo por 4, e ajeitando, né, jogando todo mundo para a esquerda, eu obtenho esse polinômio. 4x ao cubo mais 21x menos 25 igual a zero. E aí para achar o valor de... Por isso que essa questão tem a ver com equações algébricas, né? Inicialmente eu queria só achar esse número, mas quando a gente faz esse processo de elevar ao cubo, a gente cai num polinômio. Eu tenho que achar o x que torna esse polinômio aqui nulo. E aí a gente vê que a forma de fazer isso assim no escuro é usar o teorema das raízes racionais, né? Que é o teorema em que você pega os divisores aqui do último coeficiente, que é 25,
e os divisores do 4 e fica testando, né? Os divisores daqui sobre os divisores daqui. São todos os candidatos à raiz racional desse polinômio. Só que uma coisa que, antes de você fazer o teorema das raízes racionais, existe um teorema, né, que não é um teorema, que é um bizu, é você testar o 1 e menos 1. Né? 1 e menos 1 é sempre bom de você testar numa equação algébrica. E o 1 você vê aqui que é raiz, porque a soma dos coeficientes do polinômio é zero, porque quando x é igual a 1, aqui vai sobrar 4 mais 21, que é 25, menos 25, isso de fato dá zero. Então, por expressão, a gente vê que x igual a 1 é uma solução aqui dessa equação. E aí, o intervalo, né, ao qual isso aqui pertence, é justamente da letra D de dado, que é o intervalo de 1 até 3. Então, a resposta aí é a letra D de dado, intervalo de 1 a 3. Aí que é o ponto. Quando você vê esse problema em produto de vantagem e fatoração, quando chega aqui na parte que achou um valor de x que torna isso aqui zero, a gente já assume que esse x que foi achado aqui é o x do início. E pronto, bola para frente, vamos para a próxima questão. Só que agora a gente pode aprofundar um pouquinho mais aqui, porque uma pergunta que você pode fazer é a seguinte, pô, esse cara é do terceiro grau. Se ele é do terceiro grau, ele vai ter 3 raízes. Esse x igual a 1 é uma delas. E as outras duas? Por que eu ignoro as outras duas raízes? Por que o cara que é o x do início é esse e não as outras duas raízes possíveis que podem ter aqui? Por que eu achei x igual a 1 e pronto? Por que eu não posso... Por que as outras não importam? Aí que vem o ponto. Agora você copia aí se quiser. Vou dar uma apagada. É o seguinte. Para completar o raciocínio e também explorar ao máximo a questão, vamos olhar para as outras duas raízes. Eu estou falando dessa equação aqui, no final das contas, né? 4x ao cubo mais 21x menos 25 igual a zero. E aí eu descobri que 1 é uma das raízes. O que a gente faz com um polinômio quando a gente descobre uma das raízes? Usa Ruffini. Eu vou fazer Ruffini aqui com 1 e aqui vou escrever o polinômio. Os coeficientes 4, não vai bisonhar, né? Como aqui não tem x ao quadrado, aqui vai ter o coeficiente 0, aí depois 21 e menos 25. E aí vamos lá, né? Desce, multiplica, soma. Multiplica, soma, vai zerar. Claro, tinha que zerar, né? Porque eu já tinha visto que 1 é raiz. E as outras raízes vão vir daqui, ó. As outras raízes saem de 4x ao quadrado mais 4x mais 25 igual a zero. Por que eu ignorei os caras que saem dessa equação? Pelo seguinte, observe aqui que o delta vai ser 4 ao quadrado, b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar menos 4 vezes 4 vezes 25. Então menos 4 vezes 4 vezes 25. E esse número é negativo, né? Negativo, menor que zero. Isso quer dizer o seguinte, os x's, né, os outros dois x's que saem do polinômio não são reais. Aqui não é real. E aí que é o ponto, o meu x do início é um número real. E aí o que acontece? Nesse polinômio, que tem 3 raízes, uma raiz é real, que é o 1, e as outras duas raízes que saem daqui não são. Por isso que eu fico tranquilo aqui com 1. Tem que ser 1, né? Porque o número do início é real, esse polinômio tem 3 raízes, mas só uma delas é real, então tem que ser essa. Então essa aqui é a análise, é isso que vai acontecer sempre nessas questões. Quando a gente está pensando na introdução de vantagem de fatoração, ou você na prova, né? Na prova você achou que x igual a 1 serve. Viu que uma das opções da questão está batendo com esse x. Então tem que ser ele. A gente não poderia ter, né, sendo racional pensando na hora da prova, eu não poderia ter uma outra raiz que servisse para você marcar uma outra opção. Porque se isso acontecesse, a questão teria que ser anulada. Então na hora da prova você não vai ficar loucubrando muito, mas é bom agora a gente explicar aqui o que está acontecendo, porque dependendo do que o enunciado pergunta, né,
de repente pode ser importante você entender o continuar da questão. Valeu!